Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino dos céus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos refletir um pouquinho essas leituras de hoje. Começando aqui por essa bonita leitura do livro de Jonas, da profecia de Jonas. Aqui começa dizendo assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Vocês lembram da primeira vez que o Senhor chamou Jonas? Quem lembra? Poucas pessoas lembram. Então vou rapidamente recordar um pouquinho aqui o primeiro chamado de Jonas. Quando Deus chama ele para ir nessa cidade, porque chegou aos ouvidos de Deus que essa cidade vivia num pecado profundo e que Deus já tinha predeterminado a destruição dessa cidade. E chama Jonas para ir lá anunciar a palavra de Deus. Mas talvez você vai lembrar agora que Jonas fez o caminho contrário, com medo de ir lá e sofrer as consequências de anunciar Jesus Cristo numa terra de um povo pagão. Aí tem aquela historinha que ele pega um barco no sentido contrário, e no meio desse percurso vem uma grande tempestade e o barco quase se afunda. E as pessoas que estavam naquele barco começaram a pensar a razão daquele problema todo. E começaram a tirar a sorte lá para ver quem era o culpado da grande tempestade. E caiu em quem? Jonas. Aí foram interrogar Jonas, por que aquele acontecimento? Qual a razão desse problema todo? E aí ele revela, deixa transparecer que ele estava fugindo de um chamado de Deus. Olha o problema de fugir do chamado de Deus, hein? Jonas estava fugindo do chamado de Deus. Então chega à conclusão que o negócio é eliminar Jonas e lança ele ao mar. E aí ele vai parar na boca de um peixe, fica lá 3 dias, e Deus dá a ele nova oportunidade. Olha que interessante, essa cidade já estava predeterminada a ser destruída, Nínive.
Mas agora, nesse segundo chamado, Jonas assume aquele chamado de Deus, vai lá e anuncia e leva o povo ao entendimento, à fé e à conversão. É interessante, a gente sempre fala que Deus normalmente não muda, né? Deus é reto. Mas nesse caso Deus voltou atrás. Quando ele percebe que aquele povo, depois de ouvir a palavra anunciada por Jonas, e começar um processo de conversão, toda a cidade, do mais pobre ao mais rico, todos que ouviram a palavra começaram a mudar de vida. E Deus, percebendo esta atitude do povo, decide não mais destruí-los. Jonas também podia, nesse primeiro episódio, ter morrido, não poderia? Uma tempestade, lançado ao mar, que chance que ele tinha? Nenhuma. Mas pela graça de Deus, ele teve a segunda oportunidade. E ele não perdeu a segunda oportunidade. Ele assumiu a sua fé, o seu compromisso com Deus e cumpriu a sua missão. Aquele povo que estava já predeterminado à destruição, uma vez que, ouvindo a palavra de Deus, compreendeu, aceitou e começou a mudar de vida, fez com que Deus também desse uma segunda oportunidade àquele povo. Olha que coisa bacana de Deus. Como que Deus faz as coisas, como Deus constrói as coisas, e na medida da nossa participação, Ele até muda o rumo da história. Porque as pessoas ouviram, compreenderam, aderiram e começaram a mudar de vida. É fato que Deus já nos deu, foi muito mais do que 2 chances, né? Quantas vezes nós já erramos e recorremos ao perdão de Deus e Ele sempre nos perdoa. Nós somos muito mais privilegiados do que aqueles. Porque uma vez que eu reconheço o meu erro, que eu me arrependo e peço perdão, Deus me dá uma nova oportunidade. Deus me dá uma nova oportunidade de começar uma vida nova, transformada, para que eu possa viver uma vida mais digna, mais justa, mais digna do amor e do perdão de Deus. Então fica para nós aí esse chamado de Jonas, que também é um chamado que Deus faz para cada um de nós constantemente. E se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós acreditarmos nela, e com base nesse ensinamento eu começar a mudar a minha vida, corrigindo muitas coisas que eu preciso corrigir na minha vida, então talvez um dia eu mereça a graça de Deus e entrar na vida eterna. Isso vale para todos nós. Não sei qual é o chamado que Deus já fez para vocês. Seja para o que for, para um serviço, para uma missão, para uma conversão, aí é uma questão pessoal de cada um, mas certamente Deus já fez chamados para todos nós. E feliz daquele que aceitar e vivenciar a sua fé. Já na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo deixa claro que é breve o tempo. O que quer dizer isso? O tempo está abreviado. Significa que o nosso tempo, aqui neste mundo, é breve, é rápido, é curto. Talvez a gente pense assim, mas tem gente que vive 100 anos, puxa, é tempo que não acaba mais, né? Mas para Deus é pouco. Então, o tempo aqui é breve. Então, ele vai nos ensinar, vai nos exortar a tomar alguns cuidados com os nossos apegos. Olha, ele fala, quem tem mulher vive como se não tivesse. Quem chora vive como se não chorasse. O que é que ele está querendo trabalhar na nossa mente? Desapegue das coisas. Porque tudo que tem nesse mundo é passageiro, minha casa é passageira, amanhã eu morro, ela fica aí, não levo. Meu carro, minha conta no banco, quem tem, né? Quem tem dinheiro no banco, meus bens, meus valores, meu sucesso, né? Minha fama, tudo fica aí.
Ninguém leva, não tem espaço no caixão para levar nada. No caixão eu levo aquilo que eu fiz de bom ou aquilo que eu fiz de mal. Então ele nos exorta, desapega. Já parou para pensar que a maior dificuldade de seguir Jesus Cristo e a sua palavra são os apegos? Ah, mas eu tenho minhas coisas. Ah, eu tenho minha família. Ah, mas eu tenho meus negócios. Eu vou me apegando. Eu sei que não é fácil, a gente se apega mesmo. Não estou falando que eu sou diferente. A gente vai se apegando tanto a coisas, ao sucesso, a beleza, os status, e isso, o meu carro, a gente vai se apegando a isso. Ah, não, eu não posso ficar sem isso. Ah, eu não consigo ficar sem carro. Ah, eu não consigo ficar sem isso, eu não consigo ficar... Olha como que a gente, sem até perceber, vamos nos apegando às coisas. Você já viu alguém falar assim, ah, se eu perder essa pessoa, o dia que essa pessoa morrer, eu morro também. Olha um testemunho gigantesco de apego. É assim que acontece? Se um filho morre, o pai também vai morrer? Se o pai morre, o filho vai morrer? Não, não é assim que funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o apego. Em outra passagem, São Paulo vai dizer, buscai as coisas do alto, as coisas que não passam. As coisas que são definitivas, as coisas que são eternas, porque nesse mundo tudo é passageiro. Nós não somos donos de nada. Está tudo aqui emprestado, né? A gente usa, Deus nos deu para que a gente tome conta da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, do seu estudo, claro. Não estou falando que isso é ruim. Mas o cuidado que a gente tem que ter é para a gente não consumir a nossa vida e o nosso ser simplesmente nas coisas. Porque chega a hora que vai passar, chega a hora que eu vou embora e não vou levar absolutamente nada. Nada do que ficou aqui vai ter valor para mim. Verdade ou mentira? É a mais pura verdade. Eu vou levar aquilo que eu conheci de Deus, daquilo que eu compreendi, e daquilo que eu contribuí para que o mundo possa ser melhor, para que as pessoas possam ser melhor. É isso que precisa entrar na nossa cabeça. Nós podemos construir um mundo novo, nós podemos facilitar a vida. E a gente vê tanta gente só complicando, foi misericórdia. Já está tão difícil e tem gente só complicando, só trazendo dificuldade, só pondo empecilho. Gente, vamos nos libertar disso. Vamos abrir o nosso coração, vamos entender o que Deus nos fala. E a partir disso a gente entrar num processo de mudança, num processo de conversão. De vez em quando a gente ouve pessoas falando assim, agora eu me converti. Agora sim, acabou. Me desculpe. Mas ninguém nesse mundo está totalmente 100% convertido. A conversão vai até o último dia de vida que eu tiver aqui. No último dia, eu ainda vou estar precisando mudar alguma coisa. Então, a conversão é um processo contínuo que dura uma vida inteira. Ninguém está totalmente convertido. Posso sim ter iniciado um processo de conversão, de mudança. Maravilha, que bom. Mas convertidos 100%, ninguém. Só Jesus alcançou a plenitude, o 100%. Nós somos pessoas que estamos a caminho. E para que eu possa caminhar bem, para que eu possa caminhar na direção certa, preciso ouvir a palavra de Deus. Preciso acreditar, porque só ouvir não basta. Eu posso ouvir e não acreditar. Ouvir a gente ouve, se a gente não é surdo, a gente ouve. Mas eu posso não acreditar. E às vezes eu posso ouvir, acreditar, mas não viver absolutamente nada, que também não resolve. Mais uma vez Paulo vai nos dizer, né, que a fé sem as obras, ela é morta. Eu posso ser a pessoa de maior fé no mundo, mas se eu não viver a minha fé, de que ela me vale? Absolutamente nada. A fé precisa ser traduzida em obras, em ações. Aí sim, aí eu estou vivendo
aquilo que Deus me ensina, aquilo que Deus me pede. No Evangelho de São Marcos, mais uma vez, Jesus aqui quer mais gente. Jesus busca mais pessoas para anunciar, para levar a salvação. Lembra que Jonas foi lá em Nínive, na primeira leitura, anunciou e conseguiu a misericórdia de Deus para aquele povo. Hoje, cada um de nós também é chamado a exercer esse ministério da fé, a anunciar a boa nova para as pessoas, a mostrar que o mundo está difícil. Todo mundo fala, né? Todo dia eu ouço, e às vezes até eu mesmo falo, não, mas está tudo tão difícil, é tanta maldade, é tanta violência, olha como é que isso aí já vai desanimando a gente, né? A gente para e pensa assim, mas esse mundo não tem mais jeito não. Você já pensou assim? Com tanta maldade, com tanto absurdo, com tanta corrupção em todos os âmbitos da sociedade, a gente fala assim, puxa, como é que vai ser isso? Como transformar esse mundo? É o próximo presidente que vai mudar? É o prefeito? É o governador? Espere nisso. Somente Deus pode transformar o mundo. E nós podemos contribuir com essa transformação a partir do seu ensinamento, do seu amor, do seu perdão. Hoje nós estamos vivendo aí, né, guerras que parece que cada dia aumenta, né? Mais gente querendo começar uma guerra. Já começou a Ucrânia e a Rússia, mas Israel lá vai, já tem mais gente querendo participar. Olha que como a destruição, como um mal, está entrando na vida das pessoas de tal forma que está levando à morte, está levando ao fim. Quando nós sabemos que Deus quer a vida, Deus quer o recomeço, Deus quer uma vida nova, uma nova oportunidade, Deus quer conversão. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o mundo? O que está nos impedindo de ser justo, de ser coerente, de ser solidário, de perdoar? Gente, o mundo precisa de perdão, a humanidade precisa de perdão, precisa de amor. E precisa começar, sobretudo, de nós, porque aqueles que dizem, e de fato às vezes não acreditam em Deus, não acreditam em nada, a gente nem pode contar com eles. Mas nós que afirmamos ter uma fé, ter uma religião, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos dar testemunho daquilo que a gente acredita. E testemunho se dá com a vida, com a fé, com as nossas ações. Não é só com teoria. Teoria não resolve, teoria tem muitas. Tem gente que prega maravilhosamente, muito melhor do que eu, mas teoria não resolve. Resolve ação concreta, eficiente e eficaz. É esse chamado que Deus está nos fazendo. Para que a gente ouça, compreenda, acredite e aí sim, coloque em ação. Faça como Jonas no seu segundo chamado. Acreditou, foi lá e realizou o plano de Deus e levou muitas pessoas à salvação. Não pense só na sua salvação, nós precisamos também pensar na salvação dos outros. Nós podemos sim contribuir com a salvação de outras pessoas. Isso sim, isso vale a pena, isso é importante. É isso que Deus propõe, é isso que Deus quer que aconteça. Não se desanime com os problemas do mundo. Na verdade, eles sempre existiram, né? Todos esses problemas que nós vivemos hoje, já lá no tempo de Jesus já se vivia. Talvez não na proporção por conta da população que aumentou, né, infinitamente, muitas vezes. Mas tinha problemas. E nem por isso Jesus desistiu, nem por isso aqueles que continuaram a missão de Jesus Cristo desistiu. Portanto, nós também não podemos desistir da vida. Não podemos perder as esperanças de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Mas
Mais uma vez vou citar São Paulo, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo. Eu não me conformo, mas transformai-os a partir da sua vida. Aí ficou difícil, né? Porque todos nós talvez não concordamos com os rumos que a sociedade está indo. Mas transforme a partir de você. Seja você bom, seja você justo, seja você honesto, seja você solidário, seja você prestativo, seja você aquele que anuncia a verdade e o amor de Deus. Aí, tenha certeza, o mundo já começou a ser melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.